Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciados de José e Maria, lhe questiona: Celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, motivado pelas próprias angústias, prossegue dizendo: por que não nasceste vestindo a púrpura imperial, que lhe daria maiores condições de influenciar aos destinos do nosso povo? Por que não nasceste na linhagem de Augusto, o divino, o que lhe daria poderes para circular dos poderosos aos gladiadores sem maiores problemas? Responda-me, criança divina, como pretendes advogar a causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que iria lhe conferir poderes para auxiliar os simples e os humildes? Responda-me, celeste criança, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai na terra? A criança lhe fixa os olhos, sorri numa demonstração de retribuição ao diálogo do homem, que prossegue a lhe dizer: por acaso vais circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas? Ou vai improvisar diálogos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma? Ou edificarás templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como serem irmãos? Responda-me, celeste infante, como pretende representar aos interesses do nosso Pai? No impulso natural a qualquer criança, Jesus levanta a sua pequena destra, a sua pequena mão direita, infantilizada pela situação física, e bate seguidas vezes no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto, ele consegue entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas que estava lhe dizendo que vinha das alturas infinitas para representar a Deus, não nas instituições respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas que vinha representá-lo no coração do homem. O tempo corre, a vida viaja rápida, Jesus cresce, se torna um homem, um adulto, o maior de nós, e é apontado como sendo portador de uma estranha moral. O seu comportamento diferia tanto daquela época que o próprio Evangelho, onde abrimos um parecer, lembrando que, como já foi apontado, comemoramos 150 anos desta obra, que é seguramente a obra mais importante do planeta. Porque pode, isoladamente, conduzir o homem da situação em que se encontra para a felicidade desejada. E é este Evangelho que, traçando a biografia de Jesus, dedica um especial capítulo com esse título: Estranha Moral. Porque Jesus tinha um comportamento absolutamente estranho. Estranho era naquela época, prossegue sendo estranho até hoje, o que coloca em xeque a evolução da criatura humana. Ele dizia coisas estranhas, como, por exemplo, de que ninguém está divorciado da paternidade divina, mesmo os simples, os medíocres, os pobres. Ele dizia de que tudo o que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre e nos impulsiona para um fim justo. Era uma estranha moral. Ele dizia que nós deveríamos amar até mesmo aos inimigos. Quando olhamos para nós até hoje, percebemos a dificuldade em amar aos amigos. Era uma estranha moral.
estranha naquela época, prossegue sendo estranha hoje. Mas dos comportamentos, dos diálogos, dos solilóquios de Jesus, alimentaram-se todas as religiões até hoje. Apoiadas nos diálogos dele, as religiões nutrem e as pessoas alimentam-se até hoje. E ele é certamente o patriarca da fé de todos. No entanto, as nossas reflexões hoje, elas vão cintilar em torno de si uma única expressão de Jesus e que está apontada no Evangelho de João, onde no capítulo 16, ao versículo 33, João se expressa dizendo, atribuindo isso a Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é na análise desta única expressão que vão cintilar as reflexões feitas nesta noite. Da mesma forma, toda a obra que apresentamos e que guarda o mesmo título da nossa apresentação é inteira feita sobre essa única expressão de Jesus. É de lá que colhemos o material que edifica o trabalho. Você é o humor que você tem. Para fazermos uma análise desta expressão, já que tudo cintila à volta dela, convido os amigos a retornarmos e paulatinamente dissecarmos para uma análise maior. Retornamos nela então e encontramos: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Quando Jesus propõe uma paz edificada nele, é porque ele reconhece que existem outras e que não estão fixadas nele. É a paz transitória, a paz do mundo, essa paz que vem e vai dependendo dos acontecimentos. Essa paz conhecemos muito bem. É aquela paz que sentimos quando conseguimos algo que desejamos. É aquela paz que experimentamos quando adquirimos algo que muito queremos. É aquela paz que sentimos quando trocamos o carro, compramos uma casa. É a paz do mundo, é a paz transitória. É a paz que sentimos quando o filho entra finalmente na faculdade. A mesma paz que vai embora tão logo chegue o primeiro boleto. É aquela paz que sentimos quando conseguimos finalmente casar, sem prestar atenção que do lado tem alguém achando que a paz virá logo após o divórcio. É a paz do mundo, é a paz temporal, e não é desse que ele falava. Ele dizia: tenho-vos dito isso para que em mim, nele, tenhamos paz. E a paz sediada ou sedimentada em Jesus é a paz a troco da paz. A paz a troco de nada, ou apesar de tudo, tanto faz, é a paz pela paz. E essa paz ainda não conhecemos. Esta paz ainda que é totalmente desconhecida à criatura humana. É justamente este sentimento que nos motiva a chegarmos até aqui. Porque a paz é certamente subproduto de uma conduta reta, de uma vida nobre. Então só pode ser adquirida por cada um que a experimenta. E dentro dessas divagações, começamos a perceber que na prática a paz seria mais ou menos assim. É como chegar num auditório semelhante a isso. Luzes apagadas, portas e janelas cerradas. E o indivíduo entra e no impulso natural começa a tatear a parede em busca do interruptor para acender a luz. E na busca do interruptor ele pisa no pé de um, tromba com o outro ainda, se machuca, tromba com os móveis, fere-se, cria inimigos gratuitos, até que finalmente ele encontra o interruptor e acende a luz. Quando ele acende a luz, sabe o que muda? Nada. As mesmas pessoas, os mesmos móveis, o mesmo ambiente, o mesmo lugar. Só que agora ele caminha com maior segurança, porque pode enxergar. Edificar o ânimo elevado dentro de cada um de nós é a mesma coisa. Edificar o ânimo elevado em nós é semelhante a isso.
Enquanto vamos tentando edificá-lo, é o caminho. Se desistimos de procurar o ânimo elevado, não tem problema nenhum. Mas vai se machucar à toa. Vai adquirir inimigos gratuitos. Vai se machucar muito mais do que aquilo que seria necessário, porque caminha no escuro. Aí temos João, que no seu evangelho diz: quem anda em trevas não sabe onde vai. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E ele prossegue: no mundo tereis aflições. Nos detemos novamente. Essa expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. E perceberam os amigos que todas as vezes em que uma aflição chega na nossa vida, nós nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa. Percebeu já ou não? A gente fala: mas logo agora, mas justo agora, você está avisado faz 2000 anos. No mundo tereis aflições, fique avisado. Mas somos pegos de surpresa a cada dificuldade que se aparece. É como se não soubéssemos que isso ia acontecer. É igual quando alguém morre. Percebeu já ou não? O indivíduo tem, 65 anos e morre. Sempre tem alguém que diz: você viu só? Morreu de repente. De repente nada, demorou 65 anos. Porque depois que nasceu só falta morrer. Não tem mais nada para acontecer. É igual quem morre com 30, demorou 30. Quem morre com 15, demorou 15. Porque nasceu, só falta morrer. Então, da mesma forma, somos avisados: no mundo tereis aflições. Fique avisado, já está sabendo. Mas ele, da mesma forma, oferece a diretriz de conduta. Tem de bom ânimo, porque foi assim que eu, Jesus, venci o mundo. Como a nos dizer que nós venceríamos também. Mas ele aponta uma única diretriz aos que desejam vencer o mundo. Tende bom ânimo. Quando eu vi essa expressão, me animei e comecei a procurar tudo o que temos na nossa vasta literatura espírita acerca do ânimo elevado, do bom humor, e qual não foi a minha surpresa quando percebemos que encontrei apenas 3 textos isolados que falam acerca do ânimo elevado, do bom humor. Fascinei-me ainda mais. Percebi que era algo para ser estudado, observado, e continuei na minha empreitada. Seguindo por ela, começamos a perceber quanto é grande as questões que envolvem as questões do humor. Estão por toda parte. Olhamos à nossa volta e caminhamos sempre ladeado por outras pessoas, porque somos seres absolutamente sociais. E vemos que a grande dificuldade de convivência hoje são os males do humor, que sufocam, que rompem relacionamentos e minam a qualidade de muitos lares. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, orienta Jesus. E podemos até, como somos livres, caminhar, galgar por um outro caminho, mas orientado por Jesus é esse. Tem de bom ânimo. Alguém, a esta altura da nossa reflexão, poderia contestar dizendo: você está enganado, Rosa, você está enganado. Sabe por quê? Porque eu posso ter uma prova, uma expiação, uma dificuldade, não ter bom humor, e eu passo do mesmo jeito. Passa nada, espírita, passa nada. Quando não nutrimos o ânimo elevado no enfrentamento das nossas provas, não vencemos nada. Tanto que temos que passar novamente as mesmas situações. Viram isso ou não? Quando o indivíduo diz: por que tal coisa só acontece comigo? Porque nunca foi vencida. Então, semelhante à criança que no final do ano letivo reprova e tem que fazer tudo de novo, quando não vencemos as provas, as expiações, as dificuldades postas, os obstáculos a serem transpostos, temos que passar tudo de novo. E sem o ânimo elevado, ninguém vence situação nenhuma. Estamos vivendo as mesmas coisas incontáveis vezes. Ou acreditam os amigos, a título de exemplo, que quando por prova ou expiação, tanto faz, você, por exemplo, perde o emprego. Perde o emprego e por causa disso começa a caminhar pela vida magoando e ofendendo, sabendo que mágoa e ofende. Acreditam que venceram alguma prova?
que venceram alguma expiação? Ou acreditam os amigos que quando por prova, expiação, tanto faz, adoecemos e somos levados, colocados na cama, e adoecidos por causa disso, transformamos a vida de todo mundo que vive à nossa volta no inferno? Acreditam que venceram alguma prova? Alguma expiação? Claro que não. E se não vencemos, logo ela se apresenta mais uma vez à nossa frente. Mas tem uma maneira de vencer os nossos obstáculos para nunca mais ser necessário passar por eles novamente. É mais ou menos assim, ó. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo, orienta Jesus, que venhamos a vencer também. Porque adquirir o ânimo elevado, na prática, seria como ter a posse de nós próprios. Quando os acontecimentos menos felizes estiverem à nossa volta e não determinarem o nosso estado de espírito, temos a posse de nós próprios. Edificar o ânimo elevado, guardar bom humor diante das dificuldades da vida, é atestado de que confiamos em Jesus e no Evangelho. Porque se confiamos nele, tudo está certo como está. E por mais que sejam constrangedores as dificuldades que passamos, todas elas seguem pautadas por leis inexoráveis de justiça e de utilidade. Então está tudo certo como está. E se está tudo certo como está, ora, dita ao bom senso que guardemos o ânimo elevado, o bom humor, que caminhemos com maior ânimo, porque assim orienta Jesus. No entanto, a observação cuidadosa das obras fundamentais da doutrina espírita nos orientam de que o espírita deve respeitar aos imperativos da ciência. Allan Kardec diz, com tanta segurança, que se um dia a doutrina espírita e a ciência se bifurcarem, forem por caminhos diferentes, caber-nos-ia retroceder e acatar o que diz a ciência. Allan Kardec orienta de que se um dia a ciência provar que estamos errados num ponto, abandonamos esse ponto e seguimos com o resto. É a confiança na própria obra. É a segurança na mensagem dos imortais. Fato esse que não aconteceu até hoje, mas ele orienta. Então eu gostaria que a nossa obra, o nosso trabalho, também não ficasse cerceado, ligado, vinculado às extremidades das instituições espíritas. Queria que fosse além disso. Então, somando ao material já conhecido, eu comecei a buscar o que é que temos da ciência médica, da ciência convencional. O que é que a ciência da medicina fala, nos dá de contribuição acerca dos males do humor. E descobri algo fascinante. Descobrimos que a ciência atual, a ciência do mundo, a ciência médica, ela nos traz no CID, que é Catálogo Internacional de Doenças. O CID, na sua 10ª revisão, incluiu como patologia mau humor. Agora é doença. No nosso Catálogo Internacional de Doenças foi incluído os males do humor como patologia, sob os nomes de distimia, bipolaridade, que pela escassez de tempo não podemos chegar até eles. Mas o fato é que agora, pela ciência do mundo convencional, mau humor é doença passível de tratamento e medicação. Conclusão. Viver com chato não é fácil. Não é fácil. Vocês vivem com algum chato? Se tiver presente, só pensa, não aponta. Porque chato contrariado é terrível. Agora, se você é o chato, se você anda sempre de cara fechada, de cara amarrada, está abatido, não é gentil com as pessoas, está sempre desanimado, além de chato, você é doente. Pela medicina do mundo, não tem nada a ver com doutrina espírita. Você também é doente. Tanto que ele tem tratamento e medicação. Quanto mais aprofundamos, mais descobrimos e ficamos fascinados. Aí prosseguimos na cata de outros índices. E qual não foi a surpresa quando percebemos na revista super interessante, na edição de novembro,
ela traz uma matéria dizendo assim: de que se nós pudéssemos juntar no mesmo lugar geográfico, na mesma situação geográfica, todos os chatos, todos os abatidos de ânimo, todos os desanimados, e criássemos ali a República dos Abatidos, esse país seria o quarto país mais populoso do planeta. Conclusão: se você é chato, vive reclamando, desanimado, além de chato, você é doente, mas não está sozinho. Em todo lugar você vai achar outro chato, é impressionante. Por isso que tem muito. Aí caminhamos um pouco mais em busca de outros índices, caminhamos um pouco mais e encontramos agora a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E a Organização Mundial de Saúde nos dá alguns números caseiros, números nossos, somente no Brasil, onde ela aponta que no Brasil, somente nós, os brasileiros, consumimos no ano de 2012 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor, somente nós no Brasil. Vemos que a busca é incessante. Nós recorremos aos medicamentos, embora está tudo certo, porque a medicina está no mundo a serviço da providência divina, mas nada vai substituir a aquisição do homem por si mesmo. Caminhamos um pouco mais. Encontramos agora dados da área da psiquiatria, onde nesses dados os especialistas dão a sua contribuição dizendo que todos aqueles que cultivam os males do humor, paramos mais um pouco. Eu achei notável a expressão que eles usavam, cultivar, colocando a situação no campo do livre-arbítrio. Todos aqueles que cultivam os males do humor colocam-se numa área de risco de 70% em desenvolver depressão. Olhamos para os espíritos, eles dizem, somos o que queremos ser. Olhamos agora para a ciência, eles dizem, quem cultiva mau humor tem 70% de desenvolver depressão. Olhamos para os espíritos, eles dizem, somos o que depositamos no nosso mundo mental. Olhamos para a ciência, quem cultiva mal de humor coloca-se por si mesmo numa área de risco de 70% de desenvolver a depressão. Nós a desenvolvemos por livre-arbítrio. Aí ficamos mais fascinados e prosseguir. Mesmo dentro das instituições espíritas, eu vi a importância de destacarmos, apontarmos as questões do humor. Porque eu percebo às vezes que o indivíduo vem com seus problemas, submete-se aos tratamentos que a casa, que a instituição oferece, vai lá, toma o passe, mas está sempre de cara feia, sempre de mau humor. Então ele vem correndo, chega na frente para tomar o passe logo, vai tomar o passe, sai de lá correndo, de cara feia, amarrada, tromba com os irmãos, vai embora correndo para casa, e quando chega lá descobre que não tem nada para fazer. Mas é o impulso, é a pressa de não saber o que fazer. Então hoje eu já falo, quando as pessoas vão buscar tratamento na nossa casa, fora as recomendações habituais, evangelho, oração constante, todo aquele manual eu já incluí. Sorria. Trate bem as pessoas. Ou acreditam aos amigos de que a espiritualidade superior vai depositar remédio salutar em corações amargos. Não podemos crer nisso. Emmanuel nos oferece a sua contribuição dizendo de que ninguém vai elevar-se a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. É de dentro para fora que se começa o processo. Primeiro ficamos em paz com a vida. Primeiro entendemos de que todos os acontecimentos são sempre pautados nas leis de utilidade e justiça. E ficando em paz com a vida, enfrentamos de cabeça erguida os acontecimentos que seguem, edificando sempre o ânimo elevado, porque foi assim que Jesus venceu o mundo. E alguém poderia, a esta altura, novamente questionar, dizendo, mas você pensa que é fácil? Você não sabe a vida que eu tenho. Não. Fácil nunca é. Nada do que é caro à alma humana é fácil.
É sempre possível, nunca fácil. Nada que agrega valor ao patrimônio moral do homem é fácil. Facilidade não existe. Tudo que é fácil não nos vale de nada, porque toda facilidade é filha da ilusão. Então não adianta. Fácil não é, mas é sempre possível. Como você sabe? É fácil. Isso é fácil. Vocês, Santo Ângelo é uma cidade digital. Todo mundo tem internet em casa. Chega lá e procura assim. Põe lá. Francisco Cândido Xavier. E aparecerão rios de áudios, vídeos em branco e preto de Francisco Xavier falando de doutrina espírita. Mas não hoje. Que hoje falar de doutrina espírita é fácil. Falar hoje de doutrina espírita é tranquilo, é até chique. A gente está em novela, filme, em todo lugar. Se uma novela hoje não tiver pelo menos um espírito, não é novela. Tem que ter. Então falar de doutrina espírita hoje é muito fácil. Esse homem falava de espiritismo numa época em que ninguém queria falar. Ficava sozinho, no meio de plateias inteiras, onde a única intenção deles era provar que ele era um charlatão, que era um mistificador, um enganador. E procurem e observem se acham uma única resposta áspera desse homem. Uma única manifestação de mau humor. Uma única resposta num tom elevado. Uma única manifestação de desagrado. Eu estou desconfiado que ele leu alguma coisa mais ou menos assim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo, orienta Jesus. Então vemos que é sempre possível, nunca fácil, caminhamos um pouco mais. E quem não conhece, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele era cego, tetraplégico e cardiopata. Ele vivia numa cama de rodinhas, levado para lá e para cá. E fazia palestras espíritas e não espíritas. Mas conta a sua biografia, de que quando Jerônimo Mendonça ainda era jovem, forte, saudável, ele tinha um hábito peculiar. Todas as vezes que ele estava sozinho se arrumando para sair, no banheiro ou no seu quarto, olhava-se no espelho e começava a dizer: "E Tarzan, hein? Tá forte, hein?" Mostrava os músculos no espelho e dizia: "E Tarzan, hein? Tá cada vez mais bonito." Era um hábito particular que ninguém conhecia porque ele tinha vergonha. Era um solilóquio. Todas as vezes, quando ele estava se arrumando para sair, olhava a própria imagem e dizia: "E Tarzan, tá bonito, hein?" E o tempo correu. Até que um dia ele foi pela primeira vez no centro espírita. Ainda saudável, jovem, forte, bonito, a primeira vez no centro espírita. E chegou a primeira vez no centro espírita da mesma forma que a maioria de nós chega a primeira vez no centro espírita, meio assustado, olhando do lado, vê se vai ver alguma coisa, senta no fundo, fica olhando com receio, achando que centro espírita é aeroporto de espírito, você vai ver um baixar, um subir, outro descer, meio assustado, e a palestra acontece. A palestra corre, mas naquela instituição, naquela casa espírita, eles tinham uma particularidade. Depois da palestra, os médiuns recebiam psicografias, e um deles recebeu uma inusitada. Recebeu, leu, não entendeu e chamou o dirigente do trabalho. Disse: "Olha, recebi essa mensagem, não entendo muito bem o que quer dizer. Porém, o espírito que a ditou gostaria que ela fosse lida. Porque ele fala que o dono da mensagem vai saber que é para ele." O dirigente pegou a mensagem e leu. Achou estranho. Mas a gente é assim até hoje, né? Se o espírito mandou, faz. Aí ele falou: "Se é para ler, lê." Aí ele foi ler. Pessoal, seguinte. Recebemos uma mensagem aqui, é meio estranha, peço que tenham paciência. Mas o espírito que a ditou pede que seja lida e eu vou ler para os amigos. É para um tal de Tarzan.
Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Que chique, né? Que maneira mais chique de dar uma notícia com tanta desgraça. Segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Logo mais à frente, a vida lhe convida para sentar, não andava mais. Um pouco mais à frente, a vida lhe pede para deitar, torna-se tetraplégico. Lhe convida para fechar os olhos, e ele fica cego. E desencarna, cego, tetraplégico e cardiopata, com a característica de nunca ter reclamado da vida. E eu estou desconfiado que ele leu algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque é a única maneira de vencer o mundo e não precisar passar pela mesma situação novamente. Poucas obras falam da sua grandeza, que não conhece e deve conhecer. É alguém que manteve-se com ânimo elevado num oceano de problemas. Porque muita gente pode dizer: mas eu ando emburrado de mau humor porque eu sofro. Quem não sofre, levanta a mão. Não existe. Mas a vida é igual uma pedra de afiar. Não sei se aqui no estado de vocês ainda tem. Tem aquele pessoal que anda pela rua com aquela pedra árida, e afiando faca, tesoura, aquela pedra de amolar, tem ou não? Tem. A vida é assim. A vida é igual uma pedra de afiar. Afia uns da mesma forma que desgasta outros. Você que vai decidir o que vai fazer. Mas eu sofro, não tem problema nenhum. O problema é em que você está se tornando por causa disso. Algumas pessoas sofrem e por causa disso se tornam fraternas, amigas, irmãs. Outras pessoas sofrem e por causa disso se tornam agressivas e ásperas. Sofremos todos. O que você vai se tornar por causa disso é o que mais nos interessa. Mas voltamos à nossa reflexão. A ciência convencional, a medicina de hoje, apontou uma nova descoberta. Nós temos hoje uma ciência médica jovem chamada psiconeuroimunologia. É um ramo da ciência médica que estuda a influência das nossas emoções e dos nossos sentimentos na saúde. Hoje nós temos essa ciência. A ciência reconhece que os nossos sentimentos e emoções influenciam na nossa saúde. Porém, 60 anos antes da ciência chegar a essa conclusão, Francisco Cândido Xavier nos oferece, por meio da sua pena mediúnica, uma obra que tem como título Entre a Terra e o Céu, e que nos dá a seguinte contribuição: orgulho, inveja, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seu instrumento de expressão, corpo físico. 60 anos antes da ciência chegar a essa conclusão, a doutrina dos imortais já dizia que quem tem orgulho, inveja, prepotência, maledicência e as variações todas dos males do humor é por isso doente. Seja doença física, psicológica, doente. Novamente, alguém poderia questionar: ah, você deve estar errado, Rosa. Deve estar errado. Sabe por quê? Porque eu sou mal-humorado, mas eu não estou sempre doente. Será? Será? Ou a gente brinca de sarar. Já viu isso ou não? A gente brinca de ficar curado. Por exemplo, você tem uma dor na perna. Aí você toma remédio para a perna, some o sintoma, na outra semana dói as costas. Aí você toma remédio para as costas. Aí some o sintoma, daqui uns dias dói a cabeça. Toma remédio para a cabeça. Aí some o sintoma e dói o braço. A gente vai brincando de gato e rato, brincando de sarar. Quando na verdade nunca estivermos sãos. Alguém ainda emendaria. Mas quer dizer que sem uma reforma moral, sem o espírito devidamente amparado, sem se livrar de inveja, maledicência, prepotência, você é sempre doente? Sim. Sim. Nas mais variadas formas de doença. Mas sim, é o que dizem eles.
Mas o que eu faço então? A vida não é fácil. Olha, eu não sei. Mas tem uma dica que é mais ou menos assim. No mundo tereis aflições, fique avisado. A chance que você tem é de dominar a si mesmo e conservar o ânimo elevado para o enfrentamento das situações. Quando conservamos o ânimo elevado, temos a posse de nós próprios, é que indicam os espíritos. Mas este impulso, este empenho, essa necessidade de achar que é difícil demais, edificar um ânimo elevado, é de todos nós. E nós queremos muitas vezes respostas rápidas, já viu isso ou não? A literatura espírita é vasta de situações onde o homem pede ajuda superior e eles não fazem nada. Percebeu já ou não? Tem muitas obras, principalmente romanceadas, que é mais ou menos assim. O indivíduo chega no centro, ou fala com o médium, ou sei lá que forma for, ele desfila todas as suas tristezas, fala seu problema detalhadamente, que isso a gente sabe fazer como ninguém. Quando é para contar as nossas dores, a gente começa assim. Tudo começou quando eu nasci. Aí a conversa é longa. Então ele conta tudo e os espíritos, nas inúmeras obras, respondem mais ou menos assim. Paciência, irmão. Que não tem o que fazer. O que nós pedimos a eles é justamente o que nós viemos aqui fazer. Já viu isso ou não, espírita? A gente chega no centro e fala assim, Senhor, dai-me paz. Como é que dá paz? Não tem como dar. É aquisição da alma. Quando Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, deixou o evangelho dessa grossura para ensinar como é que faz. Senhor, dai-me felicidade. Como que dá felicidade? Se tivesse como dar, toda criança tinha, porque mãe dava. Não tem como dar felicidade. É construção da alma. É subproduto de uma consciência nobre. Não tem como dar. Então o que a gente pede para eles é justamente o que a gente veio aqui conquistar. Então eles falam paciência. Por isso que eu já me programei um dia, pode demorar, não tem problema. Eu vou ser orientador espiritual de alguém. Ah, vou. Só para no dia que a vida dele estiver pegando fogo, eu quero aparecer. Só para falar. Paciência. Porque é só o que a gente escuta. Porque o trabalho é nosso. E o próprio Chico Xavier passou pela mesma coisa. Consta a sua biografia. Que Chico Xavier, não o Chico que conhecemos hoje, não. É lá no começo do seu messianato de amor. No início da sua vida mediúnica. Conhecendo Emmanuel, entendendo doutrina, no começo. Chico passou por um momento de profunda dor, de grande angústia, de profunda dificuldade. Chama Emmanuel e diz assim, Emmanuel, vivo um momento de profunda dor e gostaria, vou te contar o meu problema, que você fosse às esferas superiores buscar uma resposta para mim. Emmanuel não se servia. Emmanuel não servia. Gostaria, Emmanuel, que você fosse às esferas superiores buscar uma resposta para mim. Tá bom, Chico. Qual que é o problema? Ali conta. Toda a sua problemática, ele conta aquela história longa. Muito bem. E Emmanuel vai. No impulso de humildade até. Chico estava aprendendo. E o tempo passa. Alguns dias correm até que um dia Emmanuel se aproxima de Chico, ele vem do Espírito, lhe questiona. Emmanuel, trouxe a minha resposta? Trouxe, Chico. Ah, que bom. Foi buscar papel e caneta. Porque quando a desgraça é grande, a gente espera uma resposta proporcional. Também grande. Aí ele foi buscar papel e caneta. Pegou. Emmanuel, pode falar. Posso falar, Chico? Posso falar. É o seguinte. E Chico pronto para escrever. Que a desgraça grande pede uma resposta grande. Tá bom. Seguinte. Falei com Celina, que atende às necessidades da nossa mãe. E ela lhe mandou a resposta. Posso falar? Pode falar. Seguinte. Ela disse o seguinte. Isso também passa. Aí anotou. O que mais? Não, só isso, Chico. É só isso. Não é só isso. Ah, por minha conta, isso serve para coisa boa e ruim. Isso também passa. Porque a gente quer resposta mágica, já viu isso ou não?
que a gente foi no passado, estão pagando alguma... Porque espírita adora isso, né? Como nós estudamos muitas vezes divorciados de Allan Kardec, a espírita gosta de sofrer, porque acha que está pagando. Não sei onde está isso, mas eles acham, né? Aí ele sofre e fala assim, você viu, estou pagando tudo que eu fiz no passado. E vai. Gosta de pagar, não sei de onde que vem isso. Até um dia que o espírita morre, chega na erraticidade, dá de cara com o seu amigo espiritual, já faz aquela cara de dor, que a gente é assim, quando não está bem, faz questão que todo mundo saiba. Aí você faz aquela cara de dor, seu orientador espiritual se aproxima e você fala para ele. Viu como eu sofri? Tudo contente. Ele fala, eu vi, só não entendi por quê. Mas não era para sofrer? Não, não era. O evangelho é claro. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muita vida. Mas para isso tem uma pequena diretriz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo desta forma. Sobre estes patamares foi que eu venci o mundo. Caminhamos agora um pouco mais. E chegamos ao livro dos médiuns. A obra A Gênese, onde no capítulo 13º das criações fluídicas do pensamento, lemos o seguinte. Allan Kardec faz referência à atmosfera dos seres. Ele ensina que assim como o nosso planeta tem uma atmosfera que a envolve, cada um de nós tem uma atmosfera particular. Uma conjunção fluídica. E através dessa atmosfera particular, atraímos seres, pessoas encarnadas ou circunstâncias, tanto faz. Assim, quando o indivíduo fala assim, porque só acontece comigo, a acepção original e adequada seria, o que em mim faz com que eu atraia sempre essa mesma situação que eu não desejo mais? O que? Daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, o que em mim atrai esta situação que eu não desejo mais? Pela nossa atmosfera fluídica, atraímos pessoas e circunstâncias. Então, cada um de nós, esta atmosfera fluídica é uma emanação do que temos dentro. O que está dentro se emana para fora. E na prática é mais ou menos assim. Quando você vai a um restaurante e encontra o cozinheiro sujo, se acredita que a cozinha é limpa? Mesma coisa. Quando os espíritos observam a nossa atmosfera particular, eles já sabem o que está dentro. Já sabem o que está dentro. E é através disso que atraímos seres e circunstâncias. Alguém ainda poderia questionar, mas será que eu tenho que mudar o que está dentro de mim e, consequentemente, a minha atmosfera particular? Não sei. Mas tem um jeito de saber. É mais ou menos assim, ó. Vamos pegar o data show, fazer uma oração e pedir a presença dos espíritos superiores. Supondo que os espíritos superiores vão vir aqui agora, vão pôr a mão nesse data show e ele vai se transformar num data show divino. Não sei se existe, mas está criado. Um data show divino. A pergunta é, nós podemos projetar aqui agora para todo mundo ver os seus desejos mais íntimos. Nós podemos projetar para todo mundo ver como é que você fala dos seus amigos e dos seus inimigos. Nós podemos projetar para todo mundo ver a sua situação interior, os seus diálogos internos, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Porque se não puder, é bom mudar. Porque os espíritos estão vendo. Eles estão vendo. E através disso nos ligamos a seres, a circunstâncias, às pessoas. Novamente tentando trazer a prática, seria mais ou menos... Vamos supor que aqui na frente tem um espírito perturbado. Não, outro espírito perturbado, e daqui ele olha para vocês. E visualizando a atmosfera fluídica de cada um, ele já sabe, com aquele ali eu faço o que eu quero. Aquele ali é bom no mexer. Aquele ali também, eu levo para onde eu quiser. Aquele ali é bom no mexer. Pela nossa atmosfera fluídica, nos ligamos às seres, às pessoas, às circunstâncias, e elas resultam da nossa situação interna. Caminhamos um pouco mais. E agora sim, no livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, à altura do item 250,
onde Allan Kardec, sem aprofundar o tema obsessão, porque não teríamos tempo para isso, mas ele estabelece uma diretriz que vale de igual teor para qualquer obsessão. Ele diz que para que a obsessão se instale, o perturbador e o perturbado devem comungar do mesmo nível mental. Independente da situação ou da condição da obsessão, uma coisa é igual para todos. De que o perturbador e o perturbado têm que ter o mesmo nível mental. Ora, dita o bom senso que quem conseguir estruturar dentro de si ânimo elevado se livra de brinde das obsessões. Que não existe ninguém perturbado e contente ao mesmo tempo. Feliz e perturbado. Quem edifica um ânimo elevado não fornece mais nível mental para contato com as obsessões. O que significa que não é que você não vai ter obsessor. Porque também não tem problema nenhum. Ter obsessor não tem problema. Estar obsediado, isso sim é problema. Ter obsessor é até bom. Assim você vê no centro, ele também vem, às vezes presta mais atenção do que você, melhora mais do que você, sei que atormenta ele depois. Então, ter o obsessor não tem problema. O duro é estar obsediado. Então, quando nós edificamos em nós, pelos nossos esforços, um ânimo elevado, não tem mais conexão obsessiva. Nos livramos de brinde. E obsessor é uma coisa muito atuante na nossa vida, percebeu já ou não, espírita? Que tirar o diabo de nós pegamos obsessor. Só que tem gente tão chata que nem os obsessores estão aguentando mais, porque não é fácil, hein? Não é fácil ficar ligado a gente chata, não é fácil. Se a gente não aguenta, imagina eles. Mas a gente acha que tudo que ocorre de ruim é obsessor. E não é. Não é por duas vertentes. Primeiro, que nós sabemos fazer mal para a gente sozinho. Sabemos. Segundo, porque estamos em provas, em expiações, sendo avaliados o tempo todo. É avaliado o nosso desenvolvimento moral o tempo todo. Sendo assim, uma grande parte dos constrangimentos do dia, sabe quem provoca na sua vida? Os bonzinhos. Teu orientador espiritual. É o amigo espiritual que provoca grande parte dos tropeços da nossa vida. Vou tentar explicar. É mais ou menos assim. Você vem no centro, chega um pouco antes e começa a fazer aquela propaganda pessoal, né? Ou no centro, ou na rua, tanto faz, você cata alguém e fala assim, você devia vir no centro. Sabe, porque assim, eu venho no centro há muito tempo, meu avô tinha centro, meu pai tinha centro, eu vivo no centro, eu conheço muito doutrina espírita, sabe? E o centro espírita mudou minha vida. O centro espírita me deu uma paciência que eu não tinha antes, sabe? Não tinha. Mas hoje, a doutrina espírita, estudando-a, eu desenvolvi uma paciência exemplar, você devia vir para o centro. O centro espírita dilata a nossa visão, nós crescemos, amadurecemos, nos tornamos criaturas melhores. Eu sou portador de uma paciência que antes eu não tinha. Tá bom. Teu amigo espiritual escuta você falando isso e diz assim: ah, é? Vão ver então. Aí você vem no centro. Chega no evento, o evento corre na naturalidade, uma hora ele acaba, que não há mal que sempre dure, aí você vai embora. Quando você vai embora, vai pegar seu carro, tem 2 pneus furados. Fala, pelo amor de Deus, gente, mas logo o meu, que esse monte de carro aqui, justo o meu, alguém tem que fazer alguma coisa. E teu orientador espiritual fala assim: acho que ainda não. Acho que ainda não. Aí dá um tempo, a gente vai aprendendo, vai no centro, ouve. Um dia você cata alguém. E começa, você devia vir para o centro. Devia. Devia, porque o centro espírita transforma a pessoa. É uma mensagem bela. A gente é outra pessoa. Eu, por exemplo, sabe? Eu venho no centro sempre. E eu me transformei. Eu tenho hoje um autocontrole especial. Um autocontrole que antes eu não tinha. Mas o centro espírita mudou minha vida. Você devia vir no centro. Aí teu amigo espiritual escuta. Fala, é? Vamos ver então. Aí você vai no banco. Você quitanda, padaria, qualquer coisa. Pega lá na fila do banco, tem 4 pessoas na sua frente e ninguém explica porque nunca chega a sua vez. Mas você está lá na ficha, na fila do banco.
De repente entra na agência um casalzinho feliz, de mãozinha dada, falante, cumprimenta o guarda, cumprimenta o outro, chama a atenção de todo mundo, você se distrai um minuto, quando você vê, está na sua frente. Fala, pelo amor de Deus, ninguém olha isso aqui cada um fala o que quer, alguém tem que fazer alguma coisa, não é possível se ficar assim, vocês não vão fazer nada? E teu orientador espiritual fala assim, acho que ainda não. Aí ele vai, sim, ele vai. Então o Espírito, vou dar a dica para vocês. O próximo constrangimento que vocês tiverem, que não demora muito, quando você for explodir, você para e pensa, tem gente me vendo. Alguém está me vendo. Fica quieto e passa com dignidade. Porque é para isso que chegamos à casa espírita. É a esta finalidade que dedica-se a mensagem dos imortais. De olharmos para nós, de transformarmos a nossa vida, de conseguirmos adquirir uma situação diferenciada. Eles nos observam e nos avaliam o tempo inteiro. E alguém diria, tudo bem, vou edificar em mim o ânimo elevado. A pergunta é, como é que eu começo? Muito bem. Devemos começar analisando, avaliando a nossa verbalização. Tirar do nosso vocabulário palavras chulas, palavrões, palavras ásperas. Começamos por uma reforma verbal. No livro dos médiuns, no capítulo 2 sistemas, no item 10º, Allan Kardec fala o seguinte: reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam. Os bons só falam do bem, e tudo o que dizem tem as marcas da sua elevação, os maus enganam. E tudo o que falem, que fazem, tem as marcas da ignorância e da inferioridade. É uma reforma comportamental. É uma reforma educacional. Temos que começar a colocar em prática tudo o que aprendemos dentro das casas espíritas. Ou não vale a pena ser espírita? De que vale a pena conhecer Jesus, ter contato com o Evangelho e lá fora nos comportarmos iguais àqueles que não vêm? Não vale a pena. Então a proposta é essa, de transformação, de renovação. Devemos nos transformar, mas entenda bem, espírita, quando falamos em ânimo elevado, bom humor, não é para ter bom humor com a tragédia da vida dos outros. Isso qualquer perturbado consegue. É manter ânimo elevado mediante as nossas limitações, aos nossos obstáculos, às nossas dores. No nosso enfrentamento devemos nutrir o ânimo elevado. Isso sim é que é a proposta. Mantermos o ânimo elevado sob as nossas limitações. E a exemplo disso temos Rita Hayworth, atriz norte-americana que no final da sua vida adquiriu o mal de Parkinson. E a mão dela ficava tremendo então. E um repórter vai entrevistá-la, chega, entrevista, vê a mão dela tremendo, mas finge que não viu. Discreto, devia ser espírita, que não presta atenção na vida de ninguém. Ele fez a entrevista, olhava aquela mão que tremia, mas não falava nada, e fez a entrevista toda sem tocar no assunto. Acabou a entrevista. Se espírita não presta atenção na vida dos outros para virar íntimo, é 2 minutos também. Aí começou já a conversa informal, tomar café, já ficou meu irmão. Olhava a mão dela que tremia, criou coragem e questionou. Olhou para a mão dela e falou, é Parkinson? Ela falou, não, é charme, tenta tremer que nem eu, vê se você consegue. Estou desconfiado que ela leu algo mais ou menos assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, que foi assim que eu venci o mundo e é essa a proposta. É essa a diretriz que todos nós devemos abraçar. Esta é a proposta que Jesus vem nos trazer através do seu Evangelho. Se conhecemos o Evangelho, tivemos contato com ele, isso deve nos transformar. Porque se somos filhos de Deus, temos que desse Pai trazer traços de caráter que ateste a nossa paternidade, ou não vale a pena ser espírita. Se for para ser igual, não precisamos da doutrina espírita. Temos que olhar para nós e nos desinstalarmos. Sermos exemplo daquilo que aprendemos, praticamos. Na própria casa espírita, tem casa espírita triste. 300, 400, 500 pessoas, a gente entra, consegue dar uns 3, 4, boa noite. Está todo mundo de cabeça baixa, olhando para baixo, bravo, irritado, na hora que acaba a palestra, e assim vai.
Para que isso, espírita? Depositemos atenção em como estamos enfrentando ainda. Como estamos lidando com as dificuldades do mundo. E essa era a nossa diretriz. Até que a determinado ponto a obra estava adiantada, eu só não sabia como a concluir. Não sabia como acabar. Estava escrevendo, cheguei num ponto, só faltava acabar, não sabia como acabar. Aí como eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo, deixei ela quieta e fui. Daqui a pouco vem a ideia e a gente acaba. Até que eu fui viajar para o litoral. E no litoral eu pude ver algo especial. Eu estava sentado naqueles bancos que ladeiam ao mar. E do meu lado havia uma rampa que dava acesso à areia e ao mar propriamente dito. Eu estava sentado ali e desceu um casal pela rampa. Um casal que acredito eu serem irmãos. Ela, uma jovem de mais ou menos 17 anos. Ele, um garoto de mais ou menos uns 12 anos de idade e com visíveis limitações e deformações físicas. Eles dois desceram. E desceram levando um par de raquetes e uma bolinha para jogar. Desceram do meu lado, tomaram posição, cada um com uma raquete, e a jovem disse ao irmão: posso jogar? Ele disse: joga. E ela jogou da maneira mais fácil possível para que ele acertasse. E ele errou. Ela foi, buscou a bolinha, voltou, tomou posição novamente e disse: mais uma vez, ele disse: vai. Ela jogou, ele errou. Ela foi, pegou a bolinha, voltou, tomou posição, preparou-se de novo. Quer mais uma vez? Vai. Ela jogou, ele errou. Ela foi, buscou a bolinha, voltou, tomou posição, preparou-se de novo. Mais uma vez? Vai. Ela jogou, ele errou. E eu assisti isso por quase 1 hora. Sem perceber nela nenhuma manifestação de aspereza, de tristeza. Sem ver nela nenhuma manifestação de irritabilidade. Porque conhecia a si e, acima de tudo, as limitações do seu próximo. Aí eu pensei, a obra está concluída. Porque se alguém deseja edificar em si o ânimo elevado com um esforço menor do que esse, nem tenta. Nem tenta, espírita. Se alguém deseja ter tamanha aquisição da alma, manter um ânimo elevado com menor esforço do que esse, é bom nem tentar, que não vai dar certo. Porque eu não sei vocês. Desconheço vocês. Porém, no meu caso, com as incontáveis limitações que tenho, só cheguei até aqui hoje porque alguém não desistiu de mim. E todos os dias quando eu acordo, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. É verdade, tenho que confessar que a maioria delas eu erro. Mas no outro dia, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. Se nós saímos das cavernas e chegamos até aqui hoje, é porque alguém não desistiu de você. E a nossa contribuição, a nossa participação, a nossa parcela de contribuição é depositarmos empenho, fazermos o máximo para aplicar na nossa vida, na vida prática, o que aprendemos dentro das instituições espíritas. Porque se assim não fizermos, corremos o risco de envelhecer dentro dos centros, sem nunca termos nos tornado espíritas. A alegria deve ser o único elemento que grafa, que aponta um espírita que entendeu a Jesus. A alegria de viver deve nortear o espírita. A tranquilidade em passar pelas dificuldades do mundo, o trabalho de manter o ânimo elevado, é a única evidência de que entendemos a Jesus ou não vale a pena ser espírita. Então que essas reflexões possam nos dar da própria vida um patamar nunca visto antes, e sabendo que é de nossa responsabilidade edificarmos em nós o ânimo elevado. E concluímos então com uma página de beleza irretocável atribuída a Mei, onde ela diz que alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte,
Desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida, que existe em toda parte, e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.